Então é muito fácil você se perder isso. Eu já vi assim, as melhores mentes da minha geração se perderem em romances históricos, né? E foi um choque quando eu li e falei, isso aqui é absolutamente genial. Genial porque ele consegue vencer todos os desafios que ele mesmo se impõe. E, sobretudo, um plano da linguagem, que aí eu vou discordar um pouquinho do que a Bárbara disse. Ele conseguiu algo mais difícil do que fazer ainda mais difícil do que escrever o português que falava no século XVII. Eu não acho que é o português que falava no século XVII, é uma outra língua. Assim como Guimarães Rosa não transcreveu a linguagem dos vaqueiros, mas viveu entre os vaqueiros e ouviu e anotou e pesquisou e mesclou isso com a sua imaginação, com a sua sensibilidade, com o conhecimento vasto que ele tinha de muitos outros idiomas. Ele reinventou uma nova língua. O Alexandre fez algo parecido. Então, parecidinho. Não, deixa de falsa modéstia, Alexandre. Ele fez algo parecido aqui. É algo que, ao mesmo tempo, tem uma estranheza da distância no tempo, mas é algo que não busca mimetizar exatamente o que é. Quer dizer, é uma espécie de linguagem híbrida que não demanda um esforço pesado de linguagem, porque isso é algo que afasta as pessoas também. Eu não quero ler algo em português de 300 anos atrás, que saco, prefiro ler o Camões, ou sei lá o quê. Ou ler o original, né? Ou ler o Padre Oliveira, não sei. Não é disso que se trata. É uma outra linguagem, uma linguagem que consegue esse pequeno milagre literário, que é ser com a mesma clareza que você tem nos outros livros. Eu não sei como você conseguiu fazer, preciso ler de novo ainda para tentar entender, mas eu não sei qual alquimia que você fez aí, que você consegue ser claro, preciso, não tem gordura sobrando, não tem barroquismos desnecessários ali, e ao mesmo tempo é algo que você fala, essa linguagem que demandou muito trabalho para você chegar nele. Demandou muita leitura, demandou muito estudo, muita sensibilidade. Não é uma mera reprodução, não é uma cópia, não é nada assim, é uma outra coisa. Não é nem a linguagem de hoje, nem a linguagem do século XVII, é uma outra linguagem que você inventou. E acho que só isso, só a linguagem já seria suficiente para colocar esse livro num lugar muito especial. E num lugar muito especial não só na literatura brasileira, mas também nesse vasto mundo, nesse vasto hiato ou limbo que existe entre a literatura brasileira e a literatura portuguesa contemporânea. Eu acreditei muito nesse livro em Portugal, por isso eu falei, Bárbara, esse é um livro que pode ser lido assim, nem todos os livros publicados em Portugal se leem com o mesmo proveito, ou com o mesmo interesse, ou são recebidos no Brasil e vice-versa. E assim, natural, normal. Esse livro é um livro que eu acho assim, que tem tudo para ser lido com o mesmo proveito no Brasil e Portugal, seja do ponto de vista da linguagem, seja do ponto de vista da história compartilhada, seja do ponto de vista da densidade humana, né, dessa figura intermundos, que é o Luiz Delgado, que é uma figura real, né? O Alexandre se baseia num personagem real. E aí, eu não quero me alongar muito, mas só para concluir, eu queria falar que esse outro mérito que eu acho fundamental do livro. Tendo trabalhado com pesquisa, né, e gostando de história, tendo lido, uma coisa que sempre me surpreende, talvez venha daí essa atração tão comum pelo romance histórico. Olha quantas histórias existem por aí perdidas, quantas figuras fascinantes perdidas que não foram aproveitadas. Né? E o Luiz Delgado é uma dessas figuras. Né? Tem todo o trabalho histórico do Luiz Motti, que é uma pessoa assim, fundamental para o Brasil, para a cultura brasileira, do ponto de vista da historiografia e também do ponto de vista do ativismo, né? O Luiz Motti, fundador do Grupo Gay da Bahia nos anos 80 e tal, e tem um trabalho que foi um dos pioneiros no estudo de fontes históricas da Inquisição. Então ele topa com essa figura sensacional, que é o violeiro Luiz Delgado, que é condenado a pena de degredo, 10 anos nas selvagens terras do Brasil. Então tem muita coisa. Mas não é 10 anos, eu que dei a pena, entendeu? Então, pois era perpétuo. Era perpétuo? Era. Era perpétuo, mas depois teve que calcular, não é? Não chegou a essa ter outra. Não, exatamente. Era perpétuo se ele ficasse tranquilo. Não vou fazer spoiler. Mas... Então eu queria agradecer de cor presente de novo aqui ao Alexandre porque ao fazer isso você presta um serviço assim valiosíssimo, né? À cultura brasileira, à cultura portuguesa, né? À cultura de língua portuguesa em geral. Você consegue recuperar e trazer para primeiro plano e dar vida a um dos tantos personagens da nossa galeria de figuras históricas que estão lá escondidas ou que estão
o que estão presentes são, às vezes, são personagens conhecidos apenas por meia dúzia de historiadores que estudam aquele período. E aquela meia dúzia sabe da importância daquele personagem e fica fascinado. Né? E você olha para o que eu descobri daqui, mas fica uma meia dúzia de historiadores. Você tira o Luiz Delgado desse pequeno grupo de conhecedores e você nos apresenta com generosidade para todos nós essa figura que eu espero que vocês conheçam e se afeiçoem a ele como eu me afeiçoei também. Obrigado. Não sei se este está melhor. Este é um que está meio variado. Não, isto não está a funcionar. Este aqui É está melhor. importante o microfone que a nossa sala aqui, a acústica não favorece. Bom, na verdade, a Bárbara tinha-me convidado na minha faceta ativista, mas eu comecei a ler este livro e fiquei um bocado perdida na delícia que é o livro, e nomeadamente na delícia da linguagem, porque eu adoro descobrir palavras novas, neste caso velhas palavras, e fiquei completamente elevada com o refrigério que isto é, para usar uma palavra também antiga. E fiquei, depois que fiquei com pena de se chamar o Sodomita e não o Sodomingo, porque, vejam só, vou só ler aqui um bocadinho, só para verem como estas palavras são incríveis. Acabar por copular e sodomitigar. Sodomitigar, isto é bem dito, não está? É assim. Com o índio Jacinto, que já morreu. Luís Delgado emprestou a morada da sua alma a tudo o que há de mais aberrante. Acho que copiei mal isto. Sumitigarias, maus pecados, velhacarias, fanchonices, ósculos, amplexos, molícias de toda a sorte, fornicações perversas, mamadas, punhetas, estas conhecemos, cometas, não, isto não é cometas, isto é cornetas, cornetas. Não, é cochetas. Isto é, sabe o que é isto? Isto é o estúpido do Pages que faz isto. Não, cochetas entre as coxas. Não é isto. Não, Não, é o Pages que faz não, é isto. cochetas. Ok, vício italiano, que esta também sei o que é. Esta não vi. Vício italiano é uma coisa, só abrindo um parênteses, vício italiano era um outro código para a homossexualidade. Ok. Tanto que no século XVII, se houvesse alguma suspeita de somitigarias e seus amigos, e um dos envolvidos tivesse estado na Itália ou fosse italiano, isso era considerado um agravante no processo. Então era o vício italiano, ou seja, se tiver italiano por perto, Há problema. Pronto, isto para dizer, e depois acabava, tudo isso praticou com muitos, não é? O Luís Delgado. E como eu dizia, o meu programa, o Pages, está sempre a mudar estas palavras. Por exemplo, molícias é policies, e que quer dizer molezas, languidez, não é? Mas molices e fanchonarias e Fanchonaria somitigarias, explicar, porque, porque o pecado mortal, nefando, do qual era a sodomia perfeita. Eu ia falar disso. Exatamente. Você quer falar? Então fala. Com derramamento de semente. Vocês estão a Não, estragar vai, tudo. deixa ela. Bom, ok, isto para dizer que o meu Pages muda estas palavras todas, tanto que mudou pocheta por cornetas, uma coisa qualquer. Sumitingos, sumitigaria, sumitigar. E fanchonice e fanchono. Fanchono acho lindo. Devia ser o fanchono. Não é assim. Fanchono até hoje se fala, né? Somitigarias e molices. Fanchono, sim. Nunca ouvi. E eu Não, eu vou te levar para alguns ambientes onde você vai ouvir. Eu já andei nesses ambientes, nunca ouvi fanchono. Pronto, Porque mas não isso tinham ido no dia. mas em Portugal, se calhar é no Brasil. Não? Ou em Itália, se calhar. No Brasil ainda não é uma palavra comum, mas é uma palavra que se ouve. Mas a verdade é porque o crime era assim, nas ordenações filipinas, era a sodomia perfeita, era a introdução do membro desonesto. Sim, adoro também. Pelo vaso natural do somitigo, que era o agente passivo membro na relação, atritando
e derramando aí semente da criação. Esqueci-me do atritar, que também é muito bom. Agora, ou seja, se não houvesse o derramamento no vaso natural do somitigo, já mudava de categoria penal. Isso não é delícia. É uma E delícia. aí virava somitigaria, fanchonices e molices, que eram pecados e sancionados pela Inquisição igualmente. Mas não No tão graves. entanto, mas não precisava queimar o indivíduo, Não, bastava aleijar ele. Entendeu? Ok, pronto. E agora é exatamente... ia para a sodomia perfeita. Que era o crime. Bom, mas ainda me faltava o verbo alcovitar, que não é uma coisa tão nova assim, mas usado como usa é muito divertido. E bom, eu andei à procura destas coisas e fui dar com papers académicos, por exemplo, sobre a origem do termo semítico, porque que eu achava que vinha de semita e afinal parece que vem de Sodoma, não é? Assim, portanto, há uma volta muito interessante. Não era nada isso que tu querias, pois não? Não. Pronto. Depois descobri também, nestas leituras que andei a fazer, que os inquisidores usavam esta expressão, que já me estragaram, a sodomia perfeita, que era o ato de penetração do membro viril desonesto no vaso traseiro. Somando ao desperdício da semente. Portanto, tinha que haver desperdício da semente, razão pela qual, fazendo aqui um spoiler, o protagonista dizia sempre que tinha feito muita coisa, mas nunca tinha ejaculado no interior lá dos parceiros. Era na mão, na Era, boca, na barriga, qualquer mas lado. nunca no vaso chão, natural. nunca, ok, porque era a maneira dele se safar da fogueira santa. E depois descobri também, essa parte que vocês não falaram, como a sexualidade feminina não era tão grave como a masculina porque era uma sodomia imperfeita. Pois. Porque as mulheres não possuíam o falo, tão pouco a semente e, portanto, como é que era? Atrição? Como é que era? Com atrito, Atrito, atritando. Ok, exato. Só atritavam. Atritando tem, né? Atritavam ali e tal. Pronto. Bom. E isto tem muita graça para mim também, porque esta ideia da recuperação das palavras malditas não é uma coisa desconhecida neste universo, não é? A ideia queer passa a ser, que era um insulto, passa a ser uma palavra, aliás, como por exemplo em relação ao racismo, a palavra nigger é uma palavra que os negros usam uns com os outros, não é? E nós, as mulheres, também chamamos putas umas às outras como um elogio em vez de um insulto. E aqui temos esta recuperação de palavras malditas esquecidas, que é uma coisa que eu achei particularmente bonita e interessante. E para designar aquilo que era, que também encontrei isto, alguns num paper, nas palavras de um promotor inquisitorial da Bahia do século XVII, o mais sujo, torpe e desonesto dos pecados, por causa do qual Deus envia à terra todas as calamidades, secas, inundações, terremotos, nós dizemos terremotos. Só em ter seu nome pronunciado o ar já fica poluído. Isto é uma espécie, eu acho que esta recuperação é uma coisa redentora, eu, pelo menos senti isso. Ok, e essa redenção é a redenção das palavras e deste falso português arcaico, como disse à RTP, que eu quando comecei a ler isto tive dúvidas se era exatamente assim que falavam, ou se isto era uma invenção, e percebi que é um pouco uma invenção. E que cria uma vida nova para as palavras e para este homem, Luís com Z, Delgado, que cabriola ele e a linguagem pelo livro fora, porque o livro é muito cabriolante, não é? O que é cabriolante? É como fazem as cabras, não é? Andam assim Ok, bem, pinta. E depois, ao lado do Delgado, e lá está, também não estou a ser nada ativista agora, conhecemos os escravos da casa e a Florência, a mulher com quem tem aquilo que se costuma dar o nome de casamento branco. Eu gostava de ter tido mais da Florência. Você não é a única, não, muita gente. A Florência, faltou-me ali Florência e sobretudo dos escritos dela, gostava de saber mais do que é que ela escrevia. Não dá para fazer um... Não, mas sabe porque mais que os homossexuais,
as mulheres eram totalmente Eu sei, silenciadas. eu percebi precisamente por isso é que dá vontade de saber mais, não é? Do que ela andava ali a... É muito simbólico que não saibamos, mas eu gostaria de saber mais e depois... Pronto. E dos escravos também gostaria de ter sabido mais dos escravos. Da Campina, pronto, desapareceram. Mas isto é a história do Luís e dos seus pecados. E aquele pecado, como o Alexandre lembrou à RTP, ainda é causa de prisão, tortura e morte em várias partes do mundo. E para o qual inventaram na Inquisição suplícios específicos. Eu estava à espera que aparecesse aquele... Outro, tem vários... Não, o potro é um, mas havia aquele que penduravam... Que eles derrubavam, né? Penduravam, não lembro como é que se chamava. Não me lembro, é horrível. Mas basicamente o que eles eu vi faziam... Isso, era uma espécie de uma coisa em que deixavam cair o... Eles alçavam a pessoa com os braços amarrados para trás e soltavam, ou seja, os braços das pessoas subiam. No caso Mas do... eu nem estou a falar disso, eu estou a falar de outra coisa, que era um instrumento que eu vi na exposição da Inquisição em Évora, que era uma coisa específica para os homossexuais, que eu nem sei se me apetece explicar, que era uma coisa tipo uma coisa de ferro. Um cone de trânsito. Ora bem, é isso. Tem esse também. Coisa horrível. É um cone de trânsito, basicamente é um desses cones de trânsito em que a pessoa era sentada, instalada em cima disso E deixava cair, no fundo a ideia era basicamente uma penetração penetração destruidora. Exatamente. É de uma brutalidade, de uma crueldade horrível. E isto fez-me, e saber disso, não é? É saber da existência desses suplícios e da fogueira, que toda a gente sabe, fez-me, acho que se corre um risco com este livro. Eu pelo menos senti esse risco, que é tão divertido e é tão leve ao mesmo tempo que é como quase se ele tivesse tido sorte, não é? Nós olhamos para aquilo e pensamos, quando ele é condenado a primeira vez, eu penso, o quê? Foi só degredo, não é? Uma viagem ao Brasil, não? Passar uma temporada Não no Brasil. era assim tão mal, não é? Porque eu estava a pensar que, ou melhor, não estava a pensar nada, mas a ideia que eu tinha era que isto era um pecado tão horrível que eles eram todos sempre levados à fogueira, e pelos vistos não é assim, não é? Aprende-se. É para isso que se lêem livros. E há essa questão que é também olharmos para isto e como ele só é torturado a dada altura e não é morto, pelo menos que se saiba, não é? É quase como se a humilhação e o exílio fossem castigos pouco graves. Quase como um alívio na série de torturas. Sim, e o que nos traz um bocadinho ao presente, não é? Porque o que aconteceu, nomeadamente no nosso país e em toda esta parte do mundo, e que continua a acontecer mesmo nesta parte do mundo, é exatamente a humilhação, o silenciamento que estávamos a falar, a remissão à clandestinidade, e que esta repressão se torna uma repressão que parece quase pouco dura, não é? E a verdade é que, e eu vi que o Alexandre falou disso agora quando falou com a RTP, estamos sempre em risco de voltar atrás nesta luta tão lutada. E que, na verdade, a dada altura me pareceu quase fácil em comparação com outras. Eu sou feminista, acho que a luta pelos direitos eu não gosto muito de usar esta expressão, mas a luta pelos direitos de homossexuais em Portugal, a partir de uma certa altura, me pareceu mais fácil do que a luta pelos direitos das mulheres, por exemplo, o direito ao aborto. Nós chegamos ao direito ao aborto quase na mesma altura, houve 3 anos de diferença, que chegámos ao casamento das pessoas do mesmo sexo. Isso parece uma coisa um pouco... para mim foi um pouco estranho que fosse tão rápido. Mas esta rapidez é enganadora também, porque na verdade nós olhamos e pensamos que isto já está tudo resolvido e que fomos
avançando, primeiro foram as uniões de facto, nos anos 90, em 2000, depois lutámos pelo direito ao casamento, começámos a fazer essa luta em 2005, em 2010 já estava, 5 anos depois, lá. Depois foi a luta pela adoção, etc. E pronto, e chegámos também, levou tempo, ok, mas parece que já está tudo, não é? E depois, por exemplo, acontece isto que aconteceu esta semana, que é o Tribunal Europeu no Tribunal Europeu de Justiça, não sei se sabem, iniciou-se o julgamento sobre se as leis da Hungria de 2021, que são as leis anti-propaganda LGBT, que também existem na Rússia, e que censuram conteúdos na arte, nos médias, na literatura, sobre pessoas e temas LGBT, a educação sexual nas escolas, não sei se isto faz lembrar alguma coisa, equiparam a homossexualidade e a pedofilia, e o que está em causa é saber se isto é ou não é uma violação da lei da União Europeia. E neste julgamento a Comissão Europeia tem o apoio de 16 Estados, incluindo Portugal. Só que a decisão de aderir a este processo foi tomada pelo governo anterior. Aliás, nem sei se foi pelo governo anterior, se foi pelo outro governo anterior, porque nós tivemos vários governos socialistas neste espaço de tempo. E agora o governo mudou e Portugal, que era um dos 16, é um dos 16 Estados que está supostamente envolvido neste processo, não esteve lá, não esteve presente. E acho que temos que ligar isto àquilo que foi, por exemplo, o anúncio do Primeiro-Ministro sobre a disciplina de cidadania e como entusiasmou os delegados no Congresso do PSD. E a história dos boletins de saúde, que eram azuis e cor-de-rosa, iam mudar para amarelo e agora já são outra vez azuis e cor-de-rosa. E, portanto, isto, eu acho que está tudo ligado a esta ideia de que estes avanços que nós tivemos durante este tempo, que foram os últimos 20 anos, estão em risco. Estão em risco aqui, estão em risco em muitos outros sítios e estão em risco no mundo inteiro, nomeadamente no Ocidente, que é uma coisa que nós julgámos que não era possível. E termos um ministro dos negócios estrangeiros que se assumiu publicamente como homossexual, pelos vistos, não. Está faltando o nosso, né? Está faltando o quê? O nosso brasileiro. Tenham. Temos. Dos negócios estrangeiros? Dos negócios estrangeiros. Ah, é? Dos negócios estrangeiros. Mas pergunte a ele. Não é verdade? Não me comprometo. Não sabia, por acaso. Mas agora você sabe. Mas não é segredo, pois não. Depende do ângulo que você olhar. Quer dizer, eu não acho que seja E nem pronto, segredo. não sei, já nem... chega de ativismo? Já? Ok, pronto. Você comete, por exemplo, essa questão da falta de coragem, da falta de solidariedade política, digamos assim, ou da falta de solidariedade ativista me choca muito. Eu respeito as pessoas que estejam em conflito, as pessoas que estejam em dúvida, mas eu não respeito as pessoas que se preservam apenas por egoísmo, apenas para não ajudar. Entendeu? Eu acho que eu tenho horror a isso, mas é melhor que também porque eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, vamos falar de sodomita, mas eu fico muito chateado com a falta eu me pergunto, onde estão os homossexuais no governo brasileiro? Há vários. Onde estão, eu não sei, talvez a gente os identifique num quarto escuro, seja mais fácil até. Porque à luz do dia eles não se manifestam, infelizmente, mas... Having said that, como se diria no Ceará, né, eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite da Bárbara. Muito obrigado por ter acreditado no livro. Muito obrigado ao Gustavo por tudo que ele fala. Eu não acho que eu mereço a metade, um terço, um décimo do que ele disse, mas a verdade é que eu fico muito lisonjeado, muito feliz de estar aqui. Para mim, esse livro é um livro, embora ele seja muito fora do tipo de trabalho que eu faço, é um livro que fala muito perto ao meu coração. Porque, de alguma maneira, ele foi o grito que eu pude dar naquele momento horrível do bolsonarismo.
em que eu me sentia... Não percebi o momento horrível do bolsonarismo. Então, era muito difícil para um homossexual ouvir o tipo de discurso político que se articulava no Brasil à época. Sobretudo quando este homossexual é um representante do governo. Porque eu trabalho na carreira diplomática, então eu era um representante desse governo que me odiava. E isso me causava extrema dificuldade. E eu me sentia até certo ponto apátrida, porque a minha pátria não me recusava, ou então a minha pátria oficial me recusava. E nessa época eu morava na Alemanha, e a minha casa era perto da universidade Goethe, onde a escola de Frankfurt se juntou e se reunia. E eu passeava com os meus cachorros naquele período da pandemia, e tinha a escrivaninha, o birô do Theodor Adorno no jardim de onde eu passeava, dentro de uma caixa de cristal, com metrônomo, porque ele escrevia com metrônomo, eu não sabia. E em algum momento eu li algo do Adorno em que ele dizia que o artista não precisa se sentir apátrida, nunca, porque o artista é cidadão desse país, desse estado, da criatividade, para o qual ele pode sempre se evadir. As fronteiras desse país estão sempre abertas para ele. E eu me refugiei nesse país durante o período da pandemia. Eu entrava ali na Bahia do século XVII foi o que escrever esse livro tornou a pandemia um pouco mais fácil para mim, porque me deu um certo sentido, não é? Mas, enfim, agora você tornou tudo muito mais sério do que eu escrevi, porque no fundo foi quase como um alívio, uma brincadeira. O livro foi uma brincadeira, na verdade. Mas não tem contradição. Brincadeiras podem ser... Exato, mas foi uma brincadeira que... A questão da linguagem era porque eu comecei a pesquisar nas pesquisas do Luiz Motti, e o básico que eu tinha eram os depoimentos dos processos, né, de indiciamento dele. E eu às vezes copiava trechos, não é, à mão, e eu continuava, digamos assim, o meu comentário, as minhas notas, como emulando aquela linguagem, sabe? Como se eu brincasse de língua do P e fosse. Foi de mesa branca isso aí. Foi uma coisa meio assim. Sendo espírita. Sabe? Então era a língua do P e eu ficava brincando dessa história de língua do P. Eu não tenho um conhecimento linguístico. A minha educação, entre aspas, formal é jurídica. Eu estudei direito, eu estudei... A única coisa que eu acho que eu estudei profundamente foi direito. Então eu tinha muito, assim, repositório de linguagem jurídica, eu tinha muito repositório de linguagem diplomática, e eu morei muito tempo no interior do Ceará, em que a linguagem é muito interessante e sempre me chamou muito a atenção. Eu sou muito ligado em linguagem. Para mim é uma coisa muito específica. Então eu fui nessa brincadeira, mas uma coisa que eu acho que eu preciso dizer é que eu sou um escritor da língua portuguesa. Eu só escrevo por causa da língua portuguesa. Eu não escreveria em outra língua porque, veja, eu passei metade da minha vida cercado de línguas exóticas. Húngaro, japonês, alemão, holandês agora, ou seja, são exóticas. Se eu falasse, ótimo, mas elas são exóticas de verdade, porque eu não entendia nada. Eu sou casado há 22 anos com um americano. A gente fala, o nosso dia a dia é em inglês. E a verdade é que, por melhor que você fale inglês ou uma língua estrangeira, a única língua em que eu me sinto totalmente capaz, assim, o meu idílio linguístico de expressão, que você entende todas as acepções, nada escapa ao seu conhecimento, é a língua portuguesa. Então, sabe, pode parecer piegas, mas eu amo a língua portuguesa, é o meu instrumento de trabalho, eu até me emociono, porque
eu sou não quero dizer escravo, mas eu sou um servidor dessa língua. Eu sou um apaixonado por essa língua. E então me dava muito prazer brincar com a língua, tentar comunicar de uma maneira não necessariamente registrada na norma culta. A minha intenção era quase como... Eu estava escrevendo um pastiche de romance histórico em que eu queria que alguns elementos fossem inteligíveis mais pelo aroma que pelo significado. Então você tinha aquele sabor artificial português arcaico. Mas no fundo foi uma brincadeira que eu fiz. Eu tenho que dar também o crédito a esses meus dois amigos que acompanharam. Eu escrevia assim, a cada 10 dias, 15 dias, eu apresentava um capítulo novo a Andréa Del Fuego e ao Marçal Aquino. Então a Andréa fazia uma caminhada aos domingos às 9 da manhã em que ela ficava ouvindo eu ler cada capítulo. E o Marçal Aquino era assim meio de madrugada, porque a gente estava totalmente liberado dos horários na pandemia, né? E aí eu mostrava para eles, e a gente ria, porque o meu medo era passar ridículo, sabe? Era fazer uma composição meio patética. Eu disse, Andréia, tá ridículo. Eu disse, não, tá legal. Ô, Marçal, tá ridículo. Enfim, é um pouco isso que eu queria dizer, mas eu me emociono com esse livro. Embora eu já esteja acabando o outro, então minha cabeça já está noutra. Mas a figura do Luiz Delgado é importante para mostrar que nós fazemos parte do mundo. E do mundo desde sempre. Nós, homossexuais, não somos uma novidade dos anos 70 em São Francisco, entendeu? Nós fazemos parte do tecido mais constitutivo, seja de Portugal, sabe? Da humanidade de Portugal, do Brasil. Estávamos ali nas caravelas. E temos de dar nomes a essas nossas participações. Para mim é muito importante recuperar a memória de eu chamaria de um proto-mártir, dele e do Doroteu Antunes, porque o Doroteu Antunes era um dos amantes dele, que era um ator transformista na Bahia do século XVII. Ou seja, uma pessoa que tem coragem e determinação. Mas existia dentro de um contexto clerical, porque os altos religiosos, porque as mulheres não podiam sequer representar, né, papéis femininos. Então, os papéis mulheris, como eles chamavam, eram também representados por atores que se especializavam nesses papéis mulheris. Então, só para finalizar, tem um poema do Walt Whitman que eu cito muito, porque é um poema muito importante para mim. Ele já me deu dois livros e meio, e eu volto sempre a esse poema, porque ele é muito constitutivo para mim, que é um poema do Walt Whitman chamado, em inglês, Crossing Brooklyn Ferry, a travessia da balsa do Brooklyn. E eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que esse poema me vincula e nos vincula a todos, porque na época em que o Walt Whitman escreveu esse poema, ele morava no Brooklyn, trabalhava em Manhattan, mas não havia a ponte do Brooklyn, ou seja, ele pegava uma balsa todos os dias. E nessa travessia ele ficava muito embevecido com a paisagem natural e a paisagem humana. E ele diz, esse poema é para você que faz essa travessia comigo e sente as mesmas coisas que eu sinto. E se emociona da mesma maneira que eu me emociono. E você que virá, assim, anos hence, é para você que eu escrevo esse poema. Ou para vocês que eu escrevo esse poema. 70 anos depois, o Fernando Pessoa / Álvaro de Campos escreve Saudação ao Walt Whitman, em que ele se identifica. Walt, eu sou um dos que fez a travessia com você. E conforme tu sentiste, eu senti.
e vamos dançar juntos o universo. Vamos de mãos dadas dançar juntos o universo na alma. Então Fernando Pessoa de mão dada ao Walt Whitman, que por sua vez de mão dada a quem veio antes, e todos estendendo a mão para quem vem depois. Então nessa, sabe, é uma irmandade que tem esses elos e ao qual eu orgulhosamente me filio, sabe? E estou de mãos dadas, e estou oferecendo a minha mão, as minhas mãos a quem vem depois. E isso não tem nada mais importante para mim que isso, sabe? Então esse poema fala disso, o Fernando Pessoa fala disso, e eu me sinto, como a gente dizia no Brasil, se lembra, na época do horror do bolsonarismo, ninguém solta a mão de ninguém. É um pouco isso, sabe? Ninguém solta a mão de ninguém, a gente continua. Ninguém solta a mão de ninguém. Achava que isso era feminista, Mas tudo bem, pode ser feminista. Pode ser feminista. Mas era um feminismo contra o bolsonarismo, contra o antifeminismo ou contra o anti-humano, porque disso se trata. É de a gente combater o anti-humano, né? Sim, sim. Então, é um pouco isso, a visão do livro, sabe? É menos misterioso que o Gustavo coloca. Foi o que eu pude fazer, sabe? Digamos, é um testemunho de aliança, de compromisso e de amor. Para mim não tem nada mais importante que essas pequenas lutas, é engraçado, tem dois princípios judaicos que me guiam muito hoje em dia. Embora eu não seja judeu, você tem um é o Tikkun Olam, que é curar o mundo. Então eu estou muito preocupado, não que eu consiga, mas eu pelo menos me preocupo em tirar menos do que eu deixo, sabe? E são coisas bestas, por exemplo, eu vou passear com os cachorros. Aí os cachorros fazem cocô. Eu pego o cocô dos meus cachorros, mais o cocô do cachorro que não limpou, mais 4 bitucas de cigarro. Coisas básicas, assim, no dia a dia, as coisas mais prosaicas. E o segundo é Ledor Vador, de geração em geração. E isso é muito importante para mim. E tem a ver com esse poema, de geração em geração. E eu acredito nisso. Eu não sei se há perguntas da sala. Eu há bocadinho esqueci-me de dizer que este livro acabou de receber o prémio da Biblioteca Nacional no Brasil. Fala o nome do prêmio, amor. Machado de Assis. Melhor do prêmio ela deixa de Machado de Assis. O prêmio Machado de Assis. Mas é o prémio da Biblioteca Nacional. Tem mas tem vários. É porque o de contos chama Clarice Lispector. O de romance é Machado de Assis. Ok, é o Machado de Assis. Portanto, já foi reconhecido lá no Brasil. Vamos esperar que seja lido cá e se for premiado, melhor. A gente não espera prêmios, mas a gente não rejeita. Acho fabuloso. Aliás, imagino uma peça de teatro. Acho que vou dar a um amigo meu, ao Tiago Rodrigues. Acho que imagino um musical. Sim, acho uma peça que acho esse livro é muito português. Eu estava pensando, esse livro é totalmente português, porque o autor é português, ele se passa num espaço geográfico português, a legislação é portuguesa, a cultura é portuguesa e a língua é portuguesa. Então, e se passa no Brasil no momento em que Brasil era Portugal. Sim. Então, eu não pensei nada disso, até a gente se encontrar, mas é um livro para Portugal. Eu espero que Sim. Queria agradecer então a todos. Se não há questões para o Alexandre, ele vai ficar aqui a assinar livros porque faz parte do contrato. ele tem que assinar livros no lançamento e queria agradecer a todos, agradecer à Fernanda e ao Gustavo.